Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a aluna Adria Brito. O tema do nosso podcast de hoje é: em uma sociedade racista, não basta não ser racista, temos que ser antirracistas. É muito difícil se reerguer em uma sociedade que é programada para lhe derrubar. Contando um pouco da minha vivência, eu me identifico como branca. Tenho 2 irmãos. Um irmão é filho do mesmo pai que eu, meu pai é branco, mas a minha mãe é uma mulher negra. E desde sempre o racismo foi um assunto dentro da minha casa, porque o meu irmão tem 17 anos e a gente sempre lembra ele antes de sair, tá com sua identidade. Já foi ensinado como ele deve se comportar caso seja abordado. O meu irmão, ele nunca pôde pintar cabelo fim de ano de loiro, meus pais nunca deixaram, porque a frase era a seguinte, que eles tinham medo. Porque, infelizmente, na sociedade que a gente vive hoje em dia, acabar confundindo ele, que é jovem, sabe, que gosta de andar com a galera, acabar sendo confundido, infelizmente, com um traficante. Porque a realidade é essa, sabe? O medo do preto, do pobre que vive em periferia, ele é real, ele existe. Já com a minha irmã, que tem 5 anos de idade, é um pouco diferente. Como ela é filha de 2 negros, ela nasceu uma negra mais retinta do que o meu irmão. Então, assim, ela sempre se questionou sobre o cabelo dela ser crespo e o meu ser um pouco mais liso. Ela sempre se questionou da cor da sua pele ser mais clara do que a minha. E a gente sempre tentou trabalhar isso nela, sabe? Que ela é linda do jeito que ela é, que o seu cabelo, sua pele, as suas características são lindas e são valiosas. E que ela tem sim o seu valor. Questões sociais sempre foi uma paixão para mim. Consumir arte preta se tornou uma questão muito mais do que só gostar daquilo e consumir. Se tornou uma questão de valorizar uma classe social que é esquecida por muitos. Uma produtora preta que eu assisti recentemente, que eu fiquei apaixonada pela arte dela, é Ava DuVernay. Ela fez Olhos que Condenam, que está disponível na Netflix. E, assim, conta a história de 5 negros e um americano latino que foram presos por um estupro que não cometeram. Ou seja, jovens de 13, 16 anos que foram acusados por um crime que não cometeram. E nos faz questionar quantos negros foram presos por crimes que não cometeram só pela cor da sua pele. Um exemplo brasileiro que a gente tem é Rafael Braga. Ele é citado em vários raps conscientes. Ele foi preso injustamente. Primeiro acusaram ele de querer fazer molotov por causa de 5 gramas de maconha. Então, assim, quão vale a nossa pele, a nossa alma, não é verdade? E é isso, a gente tem que se armar a nossa cabeça, sabe? Temos que ter conhecimento para poder derrubar essa pirâmide de segregação. Meu nome é Gabriela e agora eu vou complementar a fala de Ada. E é exatamente isso. Como a frase diz, nós precisamos todos os dias lutar contra essa sociedade injusta e ditatorial que mata, julga, oprime e discrimina corpos negros. Nós sabemos que precisamos nos esforçar até 3, 4, 5, 10 vezes mais para conseguir o que a gente quer e passar a estar em lugares que a gente merece, que é onde a gente quiser. Por isso, a gente não pode desanimar, temos que ser resistência até o último momento, assim como nossos ancestrais foram. Que eu quero dar como exemplo um filme baseado em uma história real que se chama Infiltrado na Clã. Ele se passa em 1978 e conta a história de um policial negro que conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. E ele se comunicava com os outros membros do grupo por telefone e por cartas, e contou com a ajuda de um outro policial branco para ir nos encontros quando era pessoalmente. E aí ele percebeu que aquela organização não só odiava pessoas negras, como também as matavam, e conseguiu mobilizar parte do seu departamento policial, que era formado quase todo por homens brancos, para uma investigação. E depois de alguns meses ele se tornou o líder da seita e conseguiu sabotar diversos crimes de ódio planejados pelos racistas. Ron Stallworth combateu o racismo e, com seus esforços, conseguiu desfazer uma organização racista. A história dele virou um filme que ganhou um Oscar e, com certeza, a gente devia se inspirar nele, para além de não
não racista, sermos também antirracistas. Boa noite, aqui é o aluno Pablo Luiz. Sou aluno do terceiro GM. Vou complementar, né, o que a Gabriela acabou de falar. Voltando aqui, falando sobre a educação antirracista, né? Que, em primeiro lugar, é uma educação que reconhece que a gente vive em um país racista. Uma educação que é toda uma estrutura social pautada no racismo. Percebemos que hoje em dia, se a gente não assume uma prática, a gente não denuncia uma prática educacional antirracista, geralmente a gente vai estar sendo racista com aquilo ali, se a gente não colaborar. Porque a frase, ela diz que na sociedade não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, senão você vai estar concordando com as práticas racistas, né? Nós vemos que o nosso país adotou sistematicamente um projeto de anulação e omissão das discussões sobre as relações raciais, que faz parte de um projeto racista, que não tem como a gente, que quer que a gente não entenda como racista, entendeu? E também quer que evite também falar desse tema, sendo que é um tema que hoje a gente percebe que é bastante comentado, geral, mas é pouco discutida dentro da comunidade de pesquisadores, pessoas da área que pode trabalhar com isso, entendeu? Que eles poderiam justamente, eles têm o objetivo de introduzir conceitos importantes sobre o racismo, né? E poderiam discutir também mais sobre como ele se desenvolveu ao longo dos anos, apresentando possíveis contribuições para poder ajudar nessa causa. Porque hoje em dia é bastante falado, comentado geralmente, mas é pouco discutido. E eu vou dar um exemplo também aqui do ator que faleceu esse ano, Chadwick Boseman, que foi protagonista do filme Pantera Negra, que foi um filme que trouxe uma grande representatividade. Muita gente reconheceu, não deveria reconhecer aquele filme só como um simples filme de herói, até mesmo porque foi justamente o filme feito para mostrar, entendeu, como que eu posso dizer, mostrar a força, entendeu, a beleza negra, tudo mais, é uma questão de representatividade. E uma frase dele que eu gostei bastante, que ele deu num discurso lá no evento, é essa: todos nós aqui sabemos que não há um lugar na indústria, sendo jovem, talentoso e negro. Nós sabemos como é não ter um roteiro que nos aceite. Sabemos como é ser o rabo e não a cabeça, como é estar embaixo e não acima. E fomos trabalhar todos os dias pensando nisso. Chadwick Boseman. Dando continuidade aqui, né, dá um exemplo de vida. Eu não fui uma pessoa que sofri muito racismo durante minha vida, mas eu já presenciei várias atitudes como essa, e foi difícil ver aquilo ali ser de forma tão natural e ninguém fazer nada. Comigo mesmo já aconteceu quando eu era novo. Eu já fui chamado de pretinho sujo por uma pessoa da minha família, e que deveria ser exemplo para mim, e me tratou dessa forma. Eu sempre quis me sentir melhor, com uma aparência melhor, até mesmo para melhorar minha autoestima, e fui impedido, porque eu queria mudar meu cabelo, mas eu não podia, porque ia parecer, eu poderia ser confundido lá fora como um traficante, uma pessoa de má índole, simplesmente por causa do meu estilo, da minha cor. Eu sempre fui instruído dentro de casa, falaram para eu sair com identidade, sempre tudo, eu tenho até que usar roupas diferentes por risco de que eu seja confundido com uma pessoa errada simplesmente por causa da minha cor. Porque hoje vivemos uma sociedade que vê o negro dessa forma, tentam esconder, mas não é verdade. Eles veem as pessoas negras de uma forma diferente, eles julgam demais. Por isso que temos que seguir um certo padrão para poder se manter seguros. E mesmo achando que estamos seguros, temos que ficar ligados. Porque a sociedade hoje em dia é completamente racista, negros sendo racistas com negros, brancos, independente da cor, da classe social, acontece a todo momento. Existem vários exemplos aí, vemos quase todos os dias. E é isso que eu tenho para falar. Bom, meu nome é Lorena, e complementando o que Gabriela disse,
Em uma entrevista, Alexandra Louras disse que é preciso perceber que, embora o branco de hoje não seja culpado pela escravidão, todos nós somos responsáveis por tornar a sociedade inclusiva e antirracista. Todos nós somos responsáveis pelo que a gente vive hoje. Então a gente tem que ter meios para combater isso. E um dos meios é uma educação antirracista, que seja capaz de reconhecer que nós vivemos em uma sociedade racista, pois a estrutura e a organização social do país que vivemos é pautada no racismo. Tem uma série na Netflix chamada Cara Gente Branca, que relata várias formas de preconceito vivenciadas por universitários pretos. E ela frisa a importância de combater e não apenas não fazer o racismo. A gente tem que combater o bom combate.